Olá, um ótimo dia. O meu nome é Sara e hoje eu estarei falando sobre a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial foi um período de grande transformação que começou na Inglaterra no século XVIII. Foi um marco na história pela mudança dos métodos de produção e pelas inovações tecnológicas que impulsionaram o crescimento econômico. Ela foi marcada pelo crescimento da produção artesanal e agrícola para a produção em larga escala em fábricas e foi impulsionada pelo uso de máquinas, energia e vapor. Essa transformação teve um impacto profundo na sociedade, mudando as formas de trabalho, moradia, transporte e até mesmo nas relações políticas e culturais. Antes da Revolução Industrial, o mundo ocidental estava predominantemente baseado em economias agrárias e sistemas de produção artesanal. O contexto histórico inclui uma série de fatores que prepararam o terreno para as mudanças radicais que ocorreriam. Podemos começar com o cercamento dos campos. A concentração de terras levou à mecanização e à busca por novas formas de lucro. Isso levou à concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, forçando muitos camponeses a migrar para as cidades em busca de trabalho. Revolução científica. Os avanços na ciência e na matemática durante os séculos XVI e XVII, conhecidos como Revolução Científica, proporcionaram uma base teórica para o desenvolvimento de novas tecnologias e processos industriais. A expansão marítima, também conhecida como a Era dos Descobrimentos, foi um período de intensa atividade exploratória e expansão colonial, protagonizado por países europeus e principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra e França, entre os séculos XV e XVII. As principais motivações para essas expansões foram riquezas e comércio. Os europeus buscavam rotas comerciais e visando obter especiarias, seda, porcelana, etc., evitando os intermediários árabes e italianos que controlavam as rotas terrestres. Também podemos falar sobre o cristianismo, que foi a difusão de uma motivação para muitas expedições com o objetivo de converter povos não cristãos encontrados em novas terras. E também tem a busca por conhecimento. Houve um grande interesse na exploração de novas terras e culturas, impulsionado pelo Renascimento e pela busca pelo conhecimento científico. A expansão marítima resultou na descoberta de novos continentes como América, África, Ásia e Oceania, e na criação de vastos impérios coloniais. Ela teve um impacto profundo na história mundial, influenciando as economias, as sociedades e as culturas de todo o mundo. No entanto, também trouxe consigo consequências negativas, como a exploração e o genocídio de povos indígenas, a escravidão africana e a imposição de culturas e sistemas políticos europeus sobre outras partes do mundo. Principais inovações e avanços tecnológicos. Tecelagem mecânica. A introdução de teares mecânicas aumentou drasticamente a produtividade têxtil. Uma das inovações mais importantes foi a introdução de teares mecânicos como a lançadeira volante e o tear mecânico. Essas máquinas permitiram a produção em larga escala de tecidos, aumentando drasticamente a eficiência e reduzindo os custos de produção. Vapor e energia. O desenvolvimento de máquinas a vapor impulsionou a mecanização em diversas indústrias. Com isso, foi fornecida uma fonte de energia mais eficiente do que a força humana ou animal. A energia a vapor foi amplamente utilizada para alimentar máquinas industriais, locomotivas, navios e usinas, impulsionando a produção em muitos setores. Ferrovia e transporte. A expansão das ferrovias revolucionou o transporte de mercadorias e pessoas. Elas permitiam um transporte mais rápido e eficiente,
Isso facilitou o comércio e estimulou o crescimento econômico. E encurtou as distâncias também entre as regiões que anteriormente eram isoladas por difícil acesso. Impacto social e econômico. Urbanização em massa. O crescimento das indústrias atraiu massas de trabalhadores para as cidades, causando um rápido crescimento urbano. Com grandes concentrações de pessoas migrando do campo para as cidades em busca de trabalhos nas fábricas, isso resultou na expansão das áreas urbanas e na criação de novos centros industriais. Desigualdade social. A divisão de classes se assentou, criando disparidades significativas de riqueza e oportunidades. As fábricas introduziam as fábricas mantinham essas pessoas em condições precárias, com salários baixíssimos, e com isso houve um aumento na riqueza, porém só dos donos das fábricas, porque seus trabalhadores trabalhavam muito, eram mais de 12 horas de trabalho e com salários baixíssimos. Expansão do comércio. O comércio global expandiu e promoveu interações comerciais em escala global. Consequências a longo prazo. Desenvolvimento tecnológico. A Revolução Industrial marcou o início de um período de inovação tecnológica contínua. Porém, com avanços em áreas como transporte, comunicação, medicina e ciência, esse desenvolvimento tecnológico tem sido uma força motriz por trás do progresso humano nas últimas décadas. Impacto ambiental. O crescimento industrial teve consequências significativas para o meio ambiente e recursos ambientais. Uma das consequências negativas a longo prazo é o esgotamento de recursos naturais e mudanças climáticas, associadas à industrialização em larga escala. Mudança nas estruturas sociais. A Revolução Industrial modificou permanentemente as estruturas sociais e familiares. Ela ajudou a impulsionar movimentos sociais e políticos em busca de direitos dos trabalhadores, educação pública e outros ideais democráticos. Críticas e controvérsias. Condições de trabalho. Durante a Revolução Industrial, as condições de trabalho nas fábricas eram frequentemente brutais. Os trabalhadores eram submetidos a longas horas de trabalho, geralmente mais de 12 horas por dia, em ambientes perigosos, e era comum acontecer muitos acidentes e lesões. E muitas das vezes isso era ignorado pelas empresas. Além disso, os salários eram baixos e a falta de regulamento levaram às explorações dos trabalhadores, incluindo mulheres e crianças. Essas condições levaram a protestos, greves e movimentos sindicais em busca de melhores condições de trabalho e direitos dos trabalhadores. Escala de produção. Ela também foi criticada por sua ênfase na produção em larga escala e na busca incessante pelo lucro. Ou seja, quanto mais os donos dessa fábrica lucravam, mais eles queriam. A prioridade dada à eficiência e à maximização dos lucros muitas vezes resultava nas explorações dos recursos naturais e humanos, levando à degradação ambiental e à desigualdade social. Além disso, a produção em massa frequentemente levava à padronização e à perda de artesanato e diversidade cultural em favor da uniformidade e da comercialização em massa. Legado e influência na sociedade moderna. Industrialização. A industrialização trouxe consigo uma série de mudanças profundas na sociedade, incluindo urbanização em larga escala, crescimento da classe trabalhadora e aumento da produtividade. Porém, também trouxe desafios como poluição ambiental, condições de trabalho precário
desigualdade social e mudanças culturais. Ao longo do tempo, as sociedades têm buscado equilibrar os benefícios econômicos da industrialização com proteção do meio ambiente, a promoção dos direitos dos trabalhadores e a mitigação da desigualdade, em um esforço para garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Urbanização. O crescimento das cidades em massa teve início nesse período também. Grandes centros urbanos como Nova York, Londres e Tóquio são produtos da migração em massa das áreas rurais para as cidades durante esse período. Tecnologia. A base para o desenvolvimento tecnológico acelerado foi estabelecida durante esse tempo. Os avanços em áreas como automação, computação, telecomunicações e biotecnologia têm suas raízes na Revolução Industrial. Conclusão. A Revolução Industrial representou uma transformação global de proporções monumentais, alterando fundamentalmente a forma como a sociedade produzia, trabalhava e vivia. Seu legado é complexo e multifacetado, deixando um impacto duradouro que continua a moldar o mundo contemporâneo. Por um lado, a Revolução Industrial impulsionou o desenvolvimento econômico e tecnológico, catalisando a transição de uma economia agrária para uma economia industrializada. Ela estimulou o crescimento urbano, expandiu o comércio global, aumentou a produtividade e melhorou os padrões de vida em muitas partes do mundo. No entanto, as desigualdades persistentes também são parte integrante desse legado. A Revolução Industrial exacerbou as disparidades sociais e econômicas, criando uma divisão entre os donos de fábricas e os trabalhadores, bem como os países industrializados e os em desenvolvimento. Condições de trabalho desumanas, exploração da mão de obra, poluição ambiental e desigualdade de oportunidade são algumas das consequências negativas que persistem até hoje. O legado duradouro da Revolução Industrial também inclui questões ambientais urgentes, como as mudanças climáticas, esgotamento de recursos naturais, que desafiam a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento industrial. Além disso, a Revolução Industrial moldou as estruturas políticas, econômicas e culturais do mundo moderno, influenciando a governança, a urbanização, a educação e as relações internacionais. A Revolução Industrial é um marco na história da humanidade, cujo legado complexo nos lembra tanto das conquistas extraordinárias quanto dos desafios persistentes que enfrentamos na sociedade global. E com isso, é essencial aprender com essa história para forjar um futuro mais justo e sustentável para todos.